Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Memórias do Poder Legislativo. Se a democracia fosse uma obra em construção, as paredes seriam as instituições, alicerces que precisam ser firmes, não podem balançar. A mão de obra, os cidadãos, todos eles, a gente que vota, o representante que é eleito. E o que faz a liga e o cimento, o poder legislativo. Um engenheiro civil na política, dos projetos de casas e apartamentos para os projetos de lei. Esta foi a transição feita pelo nosso entrevistado de hoje. José Carlos Tonin foi prefeito de Indaiatuba e 2 vezes deputado estadual. E aqui na Assembleia Legislativa, ele liderou a CPI, que investigou a venda de títulos de capitalização na TV, daqueles que não existia a mínima possibilidade de ninguém ganhar nada. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no Memórias, é uma honra, um prazer. Eu que agradeço estar aqui com vocês, estar aqui na nossa APESP, que é liderada pelo nosso sempre presidente Tonico Ramos, pelo deputado Tonka Falsetti. É uma alegria grande estar com vocês. Nossos líderes, nossos mentores. Nossos mentores aqui, né? Eu fui já bem recebido aí pelo Tonka, pelo Tonico. Estou bem à vontade. Obrigado. Bom, o senhor aqui, antes de começar, me falou uma expressão que eu achei muito interessante, que o senhor é um homem de pedra. O que é isso? Na verdade, eu costumo dizer, porque depois que eu deixei a Assembleia de São Paulo, mais tarde, a convite do governador Serra, eu acabei sendo assessor especial junto ao Palácio dos Bandeirantes e depois secretário de Estado na época do governador Alberto Goldman. E eu costumo dizer o seguinte, que eu era tido como um homem de pedra, eu me achava como um homem de pedra, porque quando eu saí da universidade, me especializei em cálculo de estrutura de concreto armado. Concreto que sustenta as estruturas, como você citou aí na parte de engenharia. E o concreto armado, todo mundo sabe, é feito de uma mistura. Uma mistura do quê? De areia, que é pedra, de cimento, que vem da pedra, de pedra, que é pedra, e do aço, que também é pedra. Então eu costumo dizer que eu sempre fui tido como um homem de pedra, e de repente liderei uma Secretaria de Estado que cuidou da questão social, da questão de socorrer aqueles que se encontram em estado de vulnerabilidade social ou pessoal. Então, é interessante alguém que era de pedra cuidar da parte social. E como é que foi? Foi muito legal. Eu gostei muito, foi um período curto, mas de um aprendizado também muito grande, uma equipe da Secretaria muito legal e que a gente procurou minorar o sofrimento daqueles vulneráveis socialmente, daqueles que não têm nada e precisam de tudo. Bom, depois a gente fala um pouquinho mais, né, nessa trajetória política. Eu queria puxar o assunto para cá, falando em pedra, falar de água. A água precisa contornar ali os obstáculos. Verdade. Aqui está mais para água ou mais para pedra, o legislativo? Pois é, aqui é um samba, né? Aqui se precisa ser jeitoso, como diz o Tonico Ramos, né? Para contornar os problemas, para analisar os problemas, né? Eu mesmo, até já está falando em água, nós estamos vivendo aí uma crise hídrica que está assolando boa parte do Brasil, inclusive aqui a Grande São Paulo. E eu tive a oportunidade na época, até com a assessoria do Dr. Luiz Nogueira, que está aqui, de criar uma data comemorativa com relação ao tema meio ambiente, que é o Dia da Revegetação. É uma lei que eu tomei a iniciativa e depois foi promulgada pelo governador Mário Covas. Uma lei de 97. Uma lei de 97, promulgada pelo governador Covas, em que chamava atenção, porque nós criamos um dia comemorativo da revegetação. O que seria a revegetação? Seria a recolocação da mata que não devia ter saído, da mata ciliar especialmente. O que é a mata ciliar? O que são os cílios? Os cílios protegem os olhos. A mata ciliar é a mata que protege os rios, ela faz o papel do cílio nos rios, aí o nome mata ciliar. E isso foi tudo muito devastado, e nós estamos sofrendo essa crise hídrica exatamente porque a mata foi embora, e o meio ambiente sofreu demais. Então, lá atrás nós já fizemos uma ação no sentido de conscientização.
Era não um só dia, dos era um dia para governos. chamar atenção ou ele já determinava uma quantidade de área a ser Não determinava, replantada, mas era para chamar simplesmente era uma atenção? data comemorativa para chamar, dar um gancho para chamar a atenção. Dizer, olha, Esse nós problema precisamos existe. cuidar da revegetação, porque daqui a pouco vai faltar. Mas é um homem de concreto, preocupado com verde, poxa. Preocupado com verde também, você vê que coisa interessante. E aí nós criamos essa lei para a conscientização exatamente da reposição das florestas, das matas. É claro que não vão repor floresta em tudo quanto é lugar, mas aquelas que protegem os mananciais têm que estar presentes. Agora, como é que foi essa chegada até a política? Começou em Indaiatuba mesmo, esse Começou envolvimento? quase em Indaiatuba. Eu, na verdade, sou da região de Indaiatuba, eu sou nascido em Montemor. Montemor. Depois moramos em Indaiatuba. Meu pai, quando a gente morava no sítio, quando precisamos ir para a escola, meu pai mudou para Indaiatuba. E aí eu tive a felicidade de fazer meu curso de graduação na Unicamp. De engenharia civil. Engenharia civil. E nós vivemos aquele período áureo da guerra entre os universitários e a ditadura instalada no país, o governo autoritário que existia na época. Na época, inclusive, naquela crise de 1968, os nossos líderes, o presidente do nosso diretório estudantil, foi preso naquele famoso congresso de Biúna. Aquele que o José Dirceu foi José Dirceu preso. estava presente. Que o José Dirceu estava presente. Então, o nosso presidente foi preso e outros dirigentes do nosso diretório foram presos em Biúna. Então, eu fiz parte desse movimento político dentro da universidade, no enfrentamento do regime autoritário instalado em 1964. Em 68, estava no AI-5, no auge da repressão. Tá certo? E aí, em função dessa minha participação política na universidade, eu acabei entrando, na época, no MDB e participando da vida partidária municipal. E tive a felicidade de me eleger prefeito da cidade, trabalhei 6 anos na prefeitura. Ah, mas peraí, já E pulou aí, muita parte da história. a história Do diretório a ser candidato. Eu fui candidato a prefeito. Mas como é que foi essa escolha do nome? Foi natural, assim? Em função da nossa postura política na universidade, contrária ao regime autoritário, liderança já. automaticamente acabamos indo para o MDB, que enfrentava o governo federal. Sim. Tá certo? Depois nós tivemos a liderança do Quércia em Campinas, que se elegeu prefeito de Campinas, depois virou senador da República em 1994, e eu, na sequência, eu fui candidato a prefeito em Indaiatuba em 82, quando aqui em São Paulo o governador Montoro foi eleito, o vice era exatamente o Quércia da nossa região, e eu era o prefeito eleito da região. Então aí começou a esquentar a política de vez. Depois de deixar a prefeitura, eu acabei vindo para o Estado e trabalhei um período como no Conselho de Administração da Dersa do metrô, em função até de ser engenheiro, tá certo? Na época, inclusive, o metrô estava construindo uma grande obra, que era o metrô embaixo da Avenida Paulista. Aquele metrô embaixo da Avenida Paulista, aquele trecho da Avenida Paulista, ele foi feito sem mexer numa flor da Avenida Paulista. Foi feito totalmente subterrâneo, sem mexer numa flor da avenida, num canteiro da avenida. Obra, né? Uma obra gigante feita naquela época, em que eu participei, muitas vezes desci lá no buraco, ver o tatuzão trabalhar para fazer aquela obra. Então, só para citar, e depois, na sequência, fui candidato a deputado estadual e vim para a Assembleia, aí já com o governador Fleury, depois o governador Covas, etc. Teve uma participação antes na Secretaria de Obras, não teve, de Sorocaba? Isso, sim, eu até não coloquei no meu roteiro, mas eu fui engenheiro da Secretaria de Obras de Sorocaba. No começo da minha carreira de engenheiro civil, eu tinha um sócio, que éramos alunos da Unicamp, e que nós montamos exatamente um escritório de cálculo de estrutura de concreto armado, esse assunto que eu estava falando aí, em Sorocaba. E aí, a convite do prefeito da época, por coincidência, o prefeito da época era o doutor Armando Panunzio, que é pai do atual prefeito de Sorocaba, do Antônio Carlos Panunzio. Olha que coisa interessante, né? E o doutor Armando me convidou e eu fui trabalhar um tempo na Secretaria de Obras da Prefeitura de Sorocaba. Prestei o meu serviço à Prefeitura de Sorocaba. E aí, antes de ir para a Prefeitura de Indaiatuba, então eu saí da Prefeitura de Sorocaba, depois voltei um pouco para a minha cidade,
e acabei me elegendo prefeito na sequência. Ah, isso foi antes? Antes da Indaiatuba. Tinha sido depois. Foi Quer dizer que quando o senhor chegou até a Assembleia, eleito para cá, o senhor já tinha experiência no Executivo? No Executivo de engenheiro da Prefeitura de Sorocaba e de prefeito? De prefeito e de conselheiro do metrô e da Dersa. Era uma bagagem, é uma bagagem considerável. Enfim, teve uma participação, foi legal, foi legal. Como é que sempre foi muito essa... aprendizado, sempre aprendendo muito, né? Porque você participa com pessoas de um bom nível, num conselho de administração de uma companhia como o metrô, ou como a Dersa, é um aprendizado. A gente acaba mais aprendendo do que ensinando, enfim, né? Mas como eu era de confiança do governador Quércio, eu participava do conselho, porque os conselheiros dessas estatais são indicados pelo Palácio. São indicados pelo Palácio. Os conselheiros são indicados pelo Palácio e aí fazem parte do Conselho de Administração, que elege o presidente, etc. e tal, e que mantém o corpo diretivo da estatal. E normalmente o presidente aí se torna o presidente do Conselho de Administração das empresas, né? Aí o senhor chegou com essa bagagem toda, mas chegou num ambiente diferente. Aí eu cheguei aqui na Assembleia, aí nós precisamos legislar. O que é isso? E aí? Não é assentar tijolo, não é fazer concreto. Parede. Não é fazer parede. É fazer lei, ó. Não é fazer reboco, tem que fazer lei. Aí, ajudado pela minha assessoria, pelo doutor Nogueira que está aqui, nós acabamos trabalhando esse assunto e tivemos... avançamos aí no sentido de trabalhar, colaborar com o Estado. Na época do governador Fleury, depois do governador Covas, com as privatizações, com a modernização do Estado, e depois na liderança do partido, nós tivemos a possibilidade de colaborar com a melhoria do funcionamento da máquina pública de São Paulo. Da Porque as máquinas públicas são normalmente complicadas, elas dificultam a vida do cidadão. Mas o senhor está falando no sentido da burocracia? Da burocracia, de todas as dificuldades que o cidadão tem de acesso ao Estado. Eram maiores ainda que hoje? Eram muito maiores. Hoje está ficando cada vez melhor. Então, por exemplo, a minha cidade hoje tem poupa-tempo. É uma obra que foi feita no governo do Estado e que foi criada na sequência dos governos, que é muito importante, porque tudo você perde na vida, mas o tempo você não recupera nunca. Você pode até perder dinheiro hoje, amanhã você pode ganhar de novo. Tempo não, tempo você só perde. Então, quando o governo do Estado tem uma obra que poupa o seu tempo, isso é uma coisa valiosíssima, é uma coisa inestimável. Você está economizando tempo. Qualquer outra coisa você pode perder e ganhar de novo. Você pode perder até um parceiro, um namorado, um marido, uma mulher e ganhar de novo. Você pode hoje ter uma empresa, perder dinheiro, amanhã você pode recuperar. Tempo não, você só perde. Então, na medida em que o Estado de São Paulo saiu na frente com o poupa-tempo é uma coisa valiosa, porque poupa o tempo das pessoas que ela só diminui. Para tirar documento. O nosso tempo só diminui. É verdade. O senhor sente isso? Não, eu finjo que não sinto, né? Mas o senhor passou 6 anos aqui dentro, né? Não, 8 anos aqui, né? Foram 2 mandatos. Foi interessante. Né? Então, nós vamos aqui colaborar com o Estado no sentido de fazer lei, no sentido de sugerir muita coisa para melhorar o desempenho do Estado, melhorar o desempenho das instituições, proteger os consumidores, que na época não existia o Código de Defesa do Consumidor ainda, a proteção do consumidor era uma coisa muito precária. Era muito frágil, muito frágil. Por exemplo, os planos de saúde, que eu me dediquei um pouco na época, não tinham regulamentação nenhuma. É totalmente à vontade, quer dizer, o sujeito aderia a um plano de saúde e ficava totalmente à mercê dos dirigentes de plano de saúde. Eles faziam gato e sapato. Quando era jovem, tudo bem, os planos de saúde recebiam você com banda de música. Depois você levava... Vai envelhecer para ver. Você ficava velho, você levava um chute no traseiro e ninguém queria mais. Ninguém quer velho para dar despesa para o plano de saúde. E aí ninguém te protegia também. Não, então, isso, hoje mesmo, atualmente mesmo, está se discutindo isso. Quer dizer, as pessoas estão ficando com idade e o plano de saúde quer descartar, quer cair fora e tal, não quer saber.
Então, o Estado tem essa obrigação de fazer essa intervenção e regular isso no sentido de que o cidadão que pagou a vida inteira não seja sacaneado na hora que mais precisa, certo? E o senhor fez isso Isso nós fizemos uma forma de moção apelando ao Congresso Nacional, apelando às autoridades federais, no sentido de que regulamentassem esse esquema dos planos de saúde para dar mais proteção, principalmente às pessoas de mais idade, quando eles mais precisam e os planos querem cair fora, porque não dão margem de renda. De lucro. Vamos falar um pouquinho mais, então, sobre essa questão das demandas que o senhor trouxe da região, que eu acredito que eram muitas, né? Em Indaiatuba, ali, no Então, próximo bloco. Rapidinho, intervalo desculpe. rapidinho, pode ser? Pode. Tá. Daqui a pouco a gente volta, então, com mais memórias. Não sai daí, até já. Memórias do Poder Legislativo está de volta e a gente continua entrevistando o ex-prefeito de Indaiatuba, deputado estadual por 2 mandatos, engenheiro civil e homem de pedra, José Carlos Tonin. A gente estava falando no finzinho, né, do primeiro bloco, dessa questão da atuação aqui no Legislativo, que era nova, quando o senhor chegou, no comecinho da década de 90, 91. Isso, 91. Se não me engano. E eu queria saber o que o senhor trouxe de demanda de uma região que eu imagino que devia ter muita necessidade. É verdade. Eu costumo dizer que eu fui um parlamentar representante do cidadão comum, porque eu não representava nenhum sindicato, nenhuma associação, nenhuma igreja, nada contra quem representa, mas os meus eleitores é aquele cidadão comum, cidadão... Não é a melhor representação essa? É uma representação interessante. Você representa desde aquele mais pobre até o empresário, passando pelos profissionais liberais, pelos micro e pequenos empresários, pelos maiores. Então, eu representava um pouco de tudo. Às vezes até quem representa todo mundo acaba não representando ninguém, né? Mas enfim, a minha cidade, que é Indaiatuba, ela fica do lado do aeroporto de Viracopos, junto de Campinas. Nós somos praticamente um subúrbio de Campinas. E eu representava aquela região e tinha a obrigação de, como parlamentar, defender os interesses da região. Assim como defendíamos quando eu era prefeito, a duplicação das estradas, né? Quando levamos as delegacias de defesa da mulher, os distritos policiais, né? No caso da minha cidade, na época, a minha cidade desabrochava para ser uma cidade de porte médio, como é hoje, uma cidade de mais de 230 mil habitantes, em que tem uma indústria importante. Então, eu fiz gestões aqui, acabei levando uma escola da FATEC, que é do governo do estado, já muito tempo atrás, ela foi inaugurada em 1995. Então, essa FATEC ajudou no desenvolvimento industrial da cidade, intelectual e industrial da cidade, né? E depois eu participei da negociação de levar para a minha cidade a montadora Toyota. Então, gerou muitos empregos, muita receita, muito prestígio, porque a Toyota é hoje a maior montadora do mundo e produz lá 350 Corollas por dia. Então, isso é uma coisa importante e eu me orgulho muito disso. Uma cidade, isso foi significa muito legal. muito. Foi muito interessante, né? Eu tive a oportunidade na prefeitura também de criar uma fundação de ensino, que hoje tem mais de 2.000 alunos, que é a chamada FIEC, Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura, que junto com a FATEC fornece mão de obra qualificada para as empresas da região. Empresas não só de Indaiatuba, mas de Salto, de Capivari, de Ilhas Falsas, de Montemor, enfim, de toda a região. Até gente de Campinas estuda lá nas nossas escolas. E a gente, por sua vez, usamos as escolas de Campinas, né? Campinas tem a PUC, tem Indaiatuba na época não tinha nenhuma faculdade, hoje tem uma série de faculdades, tudo bem, mas na época não tinha, né? Mas a grande referência nossa é a PUC, que é a Universidade Católica, que é uma instituição importante da nossa região, ligada à Igreja Católica, e a Unicamp, que está estabelecida em Campinas, em Limeira e em Piracicaba. Mas o grande núcleo da universidade, de onde saíram grandes pensadores e grandes intelectuais aí do Brasil, é em Campinas, grandes economistas
em Campinas, onde tive o privilégio de fazer meu curso de graduação. Como que essas demandas chegavam até o senhor? Os Bom, essas empresários se demandas, reuniam e vinham? essas Como é que demandas, era? eu fui prefeito da O cidade, senhor já conhecia a realidade. conhecia a realidade. E na época, eu participava da Associação Paulista de Municípios, que era diretor da Associação Paulista de Municípios. Então, eu conhecia os prefeitos do Vale do Paraíba também, da região de Barretos, de tudo quanto é lado. E depois nós criamos a APESP, que tem até a mesma sigla aqui da nossa APESP, Associação de Parlamentares, Associação de Prefeitos do Estado de São Paulo. Eu fui um dos fundadores da APESP, junto com o prefeito Lincoln Magalhães, lá do Rio Claro. Então, a APESP era a Associação de Prefeitos. Então, a gente conhecia os prefeitos. Se eu conhecia os prefeitos do estado inteiro, imagine da minha região. Quer dizer, o pessoal vinha na minha casa sem telefonar. Formava aquela fila. Viu? Que tem de almoço aí, tudo bem. Então, eu naturalmente fiquei um porta-voz dos anseios da região, despoluição dos nossos rios. Fizemos um projeto maravilhoso de despoluição do Rio Jundiaí, que hoje já está sendo usado para abastecimento humano, que na época nem se pensava nisso. Pois é, eu tô reparando nisso, eram projetos bem à frente, né? Bem à frente. Isso, um projeto que assim. nós começamos depois de 25, 30 anos, o rio pôde ser usado para abastecimento humano. Ele não tinha condição nenhuma de ser usado, né? E exatamente porque era uma demanda regional, de vários prefeitos. Então, eu atendia os prefeitos de Itu, de Salto, de Porto Feliz, de Montemor, de Ilhaço Alto, de Capivari. Prefeitos unidos já pelas dificuldades, que hoje depois são acabei tantas. até recebendo títulos honorários de Várias cidades. De várias cidades. Por exemplo, eu sou cidadão honorário de Capivari, cidadão honorário de Arthur Nogueira, cidadão honorário de Charqueada. Então, tem uma cola aqui. Isso foi, na verdade, uma gratidão, né? Um agradecimento. Um agradecimento. Dizem que a gratidão é uma das rainhas das virtudes, então eu tive a oportunidade de saborear um pouco da gratidão. Que bacana. Agora, sabe o que me deixou curiosa, deputado? Hoje a gente conversa com muitos prefeitos e sabe que eles têm muitas dificuldades na hora de fechar as contas ali da administração. Falta receita, a população bate ali na porta cobrando. É verdade. E a gente conversa com muitos, né, deputados e muitos prefeitos, eles vivem dizendo para a gente que tudo acontece mesmo no município, que é no município que a gente vive. O cobertor está curto. Que o cobertor está curto, que precisa mendigar lá em Brasília. Nessa época já era assim? E mais, uma outra pergunta. O senhor tem uma grande experiência na iniciativa privada, o senhor é um empresário. Se o senhor tivesse a experiência de hoje e fosse prefeito de novo, o que o senhor teria feito de diferente na gestão? Eu não sei se eu tinha feito muita coisa diferente, mas é claro que a experiência de hoje, eu não teria cometido erros que certamente cometi, né? Mas acredito até que tive muita sorte, fiz alguns projetos interessantes. Você quer ver um projeto interessante da área de prefeito, que depois eu tentei implantar no Estado, mesmo no Brasil inteiro, foi o projeto de lotes urbanizados. Na nossa região, assim como aqui na Grande São Paulo, nós temos o quê? Muitas invasões. Tem até hoje o movimento dos trabalhadores sem terra. Uhum. Na minha cidade, nunca eu permiti invasão de qualquer área pública ou particular, porque eu dizia que a invasão lá era legalizada. Por quê? Eu fazia os loteamentos, cadastrava as famílias necessitadas e doava o lote. E fala para o sujeito, se vire e faça a casa em cima. Pelo menos o terreno Quando tá eu garantido. implantei o primeiro bairro de lotes urbanizados, vieram as críticas da classe média mais refratária, esse tipo de coisa. A classe média refratária, às vezes é meio refratária a ajudar os mais de baixo, da classe, os do andar inferior. Então, fala assim, o prefeito de Indaiatuba está criando a primeira favela municipal do Brasil. Falei, tudo bem, só que na primeira favela municipal do Brasil, cada um vai ser dono do seu pequeno pedaço para assentar filhos e sonhos. Assentar filhos e sonhos. Porque amanhã ou depois, ele vai acabar fazendo... Então, o sujeito, olha, prefeito, eu estou ferrado, não aguento pagar aluguel, só estou eu trabalhando na família, eu vou mudar no lote que o senhor me deu, vou fazer um banheiro e vou mudar embaixo de uma lona. Pode mudar. Eu ligo água e ponho o caminhão de terra lá para ajeitar o terreno para você e tal. Todos praticamente construíram suas casas. Então,
eu entendo até hoje que no Brasil, do tamanho que nós somos, não tem nenhum cabimento uma família, um trabalhador, não ter um terreno de 150 metros quadrados para assentar sua família. Isso não existe. Isso não existe. E tentei até implantar em nível nacional, em nível estadual, mas aí entra o problema das empreiteiras, que não tem muito interesse nisso, etc. E o programa de lote urbanizado ficou circunscrito a algumas cidades que copiaram da nossa cidade, mas eu acho... O senhor ainda acredita nesse projeto? Eu acho a solução. Não digo aqui na Grande São Paulo, que você não tem tanto terreno, você precisa fazer apartamento, precisa fazer casa empilhada, como eu costumo dizer, né? Mas aí para o interior, é só ceder o lote urbanizado, ligar a água, a luz. Eu tenho até um engenheiro da minha equipe que fez uma experiência inédita numa época. E falou assim, o que se precisa para uma família estar protegida? Você precisa do terreno, evidentemente, um banheiro e um telhado. Então ele fez 4 pilares de estrutura metálica, meteu um telhado e fez um banheiro. Falou, se vira, entra embaixo, divide com madeira, com lona preta, do que você quiser, e se vira. Seria um show. Você não precisaria gastar dinheiro com o programa Minha Casa Minha Vida, financiamento. É isso que eu ia perguntar. Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas que participaram do meu programa de lotes urbanizados, falei, você já casou uma vez, você não precisa casar com a Caixa Econômica, nem com o BNH, nem com banco nenhum. Porque você entrou na sua casa, você não deve nada para ninguém. O senhor acha que a solução, então, para o déficit de moradias que a gente tem, que é enorme, e a gente aqui em São Paulo vê ocupação para todo lado, ocupação gigante, passa também pela criatividade na gestão e não só pela questão do recurso? Eu não acho, eu tenho certeza. Tenho certeza. Eu tenho certeza. É por isso que eu perguntei da iniciativa privada. Ela tem essas soluções que, de repente, a administração pública poderia puxar, porque o lote urbanizado, a pessoa pegou um lote, ele não tem condição de fazer, ele pega os irmãos da igreja dele, ele faz um acordo na empresa, ele pega a sogra para ajudar um pouco, ele acaba fazendo a casa dele. Por quê? Qual é a lógica do negócio? Se as pessoas invadem terreno dos outros, com a polícia em cima, com liminares de reintegração de posse, eles na marra, eles invadem e fazem os seus barracos, as suas casas. E se você der o terreno para ele fazer, ele não vai fazer muito melhor ainda, muito mais fácil? Acabou o problema. Acabou o problema. Então, nessa questão habitacional, Vivi, eu não acho que dá certo. Eu tenho certeza que dá certo. Olha, fica então a ideia, se alguém quiser copiar. Pode copiar. É muito bem-vindo, né? Pode copiar. E eu tenho o projeto de lei que eu fiz na época, 30 anos atrás. Já. Você falou da questão da classe média chiar, né, com esse projeto. A classe média é meio refratária ao atendimento, às vezes, àqueles vulneráveis socialmente. A classe média acha que ela tem certos direitos, que ela vai acabar perdendo privilégios, etc. Ou perdendo terreno mesmo. Eu acho exatamente o contrário. Eu acho que até o problema da criminalidade, que é incrível aqui no Brasil, ele vai diminuir a hora que você atacar as causas. As causas da criminalidade, em boa parte, não são da índole do sujeito que quer ser mau, quer ser matador, quer ser traficante. Só falta, às vezes, de oportunidade, de ir para a escola, não é? de estudar. Então, na medida que ele ascende socialmente, a criminalidade diminui, porque com presídio você ataca o efeito, mas não a causa. A causa você ataca com educação, com oportunidade, com ascensão social daqueles do andar de baixo. Então, essa é a minha visão. Com esse pensamento de iniciativa privada, eu sempre insisto muito nisso, porque quando os prefeitos reclamam, a gente também sempre pergunta, mas é só uma questão de recurso ou é uma questão de gestão também? É de recurso, mas é de gestão. O recurso é o que está aí, não tem o que fazer. Quer dizer, hoje se discute, vamos recriar o imposto do cheque, não vamos recriar, vamos arrumar mais recursos. Mas tem que gastar menos. O certo é que o discurso da falta de sempre dinheiro é geral. É geral. O discurso... Agora, tem que arrumar a criatividade, não tem jeito.
Quem não tem cachorro, caça como gato. E criatividade também nas soluções de infraestrutura das cidades? Muito, muito. Você tem... eu me lembro que nós fizemos lá estradas vicinais, mesmo antes das iniciativas do governo do estado de fazer um programa de estradas vicinais, com o próprio pessoal da prefeitura. Mais barato, entendeu? Usando o equipamentozinho que a prefeitura tinha, a gente fazia estrada. Fazia uma estrada, ligando o município vizinho. De maneira barata, sem grandes empreiteiras no negócio. Isso dá para fazer. É claro que os prefeitos sempre reclamam, o recurso não dá e tal. Acho também que a legislação, eu combati muito, a legislação é um pouco falha na distribuição dos recursos. Por exemplo, o ICMS. Todo o ICMS arrecadado vem para o cofre do governo de São Paulo, por exemplo, no nosso estado. 25% é repassado para os municípios. Esses 25% são, em boa parte, repassados pelo movimento econômico da cidade, pelo poderio econômico das suas indústrias. Eu acho que devia ser, e pouco, proporcional à população daquela cidade. Eu sou a favor de que esse índice seja calculado mais proporcionalmente às populações, porque o objetivo do imposto é a população. Não só beneficiar o município que já tem a indústria. Cidade maior. A cidade maior que já tem a indústria. Maior. Porque o objetivo do imposto é o cidadão. Então, os impostos hoje são mal repassados. Por exemplo, nós temos na região Paulínia. Paulínia tem uma grande refinaria de petróleo e tem uma receita fantástica. E municípios do lado, a míngua. Devia ser mais proporcional à população, porque se Paulínia produz gasolina e produz óleo diesel, é porque todos os municípios consomem. Todos os municípios consomem, porque Paulínia não consome o petróleo que ela produz. Ela só vende, fabrica e produz, e gera ICMS, gera receita, gera lucro, porque Montemor consome, porque Cosmópolis consome, porque boa parte do estado de São Paulo compra gasolina de Paulínia. Então, esse imposto devia ser mais pulverizado. Nesse ínterim, até o fundo de participação dos municípios, que é um recurso federal, que é distribuído para os municípios, que são recursos entre 25% e 30% do imposto de renda e dos impostos federais que são distribuídos aos municípios, ele é distribuído, o fundo de participação dos municípios, diretamente proporcional às populações e inversamente proporcional à renda per capita. Então, às vezes, o próprio Estadão, a Folha, fala assim, o município lá do Piauí vive mamando no governo federal porque recebe ele vive com o dinheiro do fundo de participação dos municípios. Eu acho correto, é isso mesmo. Porque se as indústrias dos outros municípios produzem e vendem os produtos, porque eles consomem lá. Então, eles têm que receber mesmo. Então, o objetivo do imposto é o cidadão. Então, o cidadão, o mais pobre, tem que receber mais. E onde tem mais gente, tem que receber mais também. Isso não acontece muito. Não acontece nada. Vamos chamar mais um intervalo? Vamos lá. Daqui a pouquinho a gente volta com mais memórias. Não sai daí, até já. José Carlos Toninha, o entrevistado de hoje do Memórias do Poder Legislativo, ex-prefeito de Indaiatuba, 2 vezes deputado estadual, engenheiro civil, empresário. Está contando aqui para a gente das experiências na iniciativa privada que poderiam ser aplicadas na administração pública, e são muitas. É verdade. Agora, eu queria saber um pouquinho da atuação do senhor aqui no Legislativo. O senhor foi eleito no começo da década de 90 pelo PMDB. Pelo PMDB. O governador era do PMDB. E como é que era essa questão de ser situação, né, de estar ali fazendo parte, né, da base do governo, da bancada ali do governo? Como é que era para negociar? Como é que o senhor fazia política aqui dentro? Na verdade, o sistema eleitoral brasileiro, o chefe do executivo é eleito, depois tem que constituir uma maioria. Ao contrário onde o regime é parlamentarista,
que o parlamento faz uma maioria e elege o primeiro-ministro. Com qual o senhor concorda mais? Eu sou parlamentarista, eu acho que o parlamentar, nós temos algumas teses charmosas aí que no futuro que ainda não é o caso, mas vão acontecer, que é o parlamentarismo. O parlamentarismo ainda vai vingar no Brasil, porque hoje não há ainda nenhum clima para você argumentar que os parlamentares, os deputados, vão indicar o chefe da nação. Não, pelo amor de Deus, eu quero votar no chefe da nação. Então, o governador eleito, ou o deputado, ou o presidente da República eleito, ou o prefeito eleito, ele tem que chamar parceiros dos outros partidos para constituir uma maioria. Então, a maioria governa e a minoria cobra. A minoria fica na cobrança, tá certo? Naquela época, não era diferente. Quer dizer, o governador Fleury foi eleito e teve que chamar parceiros de outros partidos para constituir uma maioria, para governar, para aprovar suas propostas aqui na Casa de Leis, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo. Não é? Assim como na República é a mesma coisa. O presidente é eleito e tem que compor uma maioria. Isso faz parte do jogo. Aqui não era diferente. Na sequência, quando eu participei com o governador Mário Covas, nós éramos da oposição. Mas no segundo turno, o nosso candidato já não ficou fora do segundo turno. Nosso candidato foi o deputado Barros Munhoz. Foi candidato a governador do estado pelo nosso PMDB. Ele não foi para o segundo turno, nós já apoiamos o governador Mário Covas no segundo turno e automaticamente integramos a base parlamentar do governador Covas, para dar sustentação ao governador Covas. Achamos que ele tinha uma boa proposta para o estado, de modernizar o estado, de fazer com que o estado fosse mais fluido, fosse mais transparente. E eu acho que foi um sucesso. Tanto que o governador senhor trabalhou Covas, como líder. O governador Covas foi reeleito. E aí eu tive a oportunidade, inclusive, nos segundos 2 anos, de ser o líder do partido. E aí, por uma coincidência muito legal, foi que, quando eu fui eleito prefeito, o Mário Covas foi eleito deputado federal, ele foi o deputado federal mais votado da minha cidade. Eu já tinha apoiado o Covas. Entendeu? E foi um negócio bacana. Foi muito legal. Porque o Covas era tido como bravo, está aqui o Tom Cafalcetti, que foi deputado e conhece bem, foi companheiro do Covas e sabe bem, ele era rabugento e bravo e sério, tá certo? Então o pessoal tinha medo de falar com o Covas. O pessoal ia lá no Walter Feldman, que era o nosso deputado e chefe da Casa Civil, e falou assim, olha, quem que vai entrar na jaula para falar com o homem, né? Quem é que tem coragem de falar com o homem? Falar, se ninguém tiver, eu vou, e que não sou do partido dele, sou de outro partido, mas eu falo porque eu tenho... Ia. Olha. Eu me lembro uma vez que o Covas é muito responsável e vinha as indicações de obras para cidades. Então, e os deputados me reclamavam, olha, está lá no gabinete do chefe, ele não libera para assinar um convênio, enfim e tal. Aí eu cheguei um dia lá, falei, meu chefe, vamos falar uma coisa, você precisa liberar essas emendas dos deputados aí, os deputados precisam dar satisfação nas suas regiões, precisam prestar conta para os seus prefeitos, para aqueles que votaram nele. Mas veja bem esse projeto aqui, ó. Tem uma galeria aqui que eu não concordo com esse tubo aqui, esse tubo não pode ser de 60, tem que ser de 80. No detalhe ali. No detalhe. Falei, meu chefe, vamos fazer o seguinte, essa parte técnica, dê o julgamento político, pode fazer. Depois, o convênio vai ser analisado pela parte técnica do Estado, a documentação da Prefeitura está em ordem. Não se meta com esse negócio de ver tecnicamente. Eu sei que você é um grande engenheiro, o Covas era engenheiro, como eu, quer dizer, e um grande engenheiro. Agora, não dá para você ficar olhando todos os projetos. Ele tinha uma preocupação extrema. Mas ele tinha preocupação com o dinheiro público e ficava querendo ver detalhe. Com medo de um gasto desnecessário. É isso, desnecessário. Se for ver detalhe, nós não vamos andar com esses projetos. Então, é justo que essa prefeitura leve esse recurso? É justo. O projeto depois eles vão ter que mostrar para os técnicos do Estado de São Paulo se é bom ou se não é. Tudo bem. E aí ele acabou liberando. Aí ele aceitava. Ele aceitava, resmungava, mas fazia, né? Ele foi um cara muito responsável e foi muito bom para o Estado de São Paulo. Então, na maioria das vezes, ele não foi bravo? Não, ele era bravo porque ele enfrentava, né? Ele era avesso à injustiça, é um sujeito que era um deputado que lá na época do governo federal, ele enfrentou o regime autoritário, lá na tribuna da Câmara dos Deputados,
que teve restrições eleitorais, até em função disso, foi cassado e tudo mais, e sabia o que ele estava fazendo. Então, a experiência do senhor como líder foi quando Foi o muito Covas legal, era governador? quando o Covas era governador. Foi um período muito rico, muito importante, que o Estado se modernizou, quando o Estado privatizou as empresas estaduais, privatizou a Eletropaulo, privatizou o Banespa, privatizou a Comgás, a Eletropaulo, a CESP, enfim, deu uma arejada no Estado de São Paulo, porque o Quércia já tinha começado a fazer isso, quando o Quércia fez uma grande obra, a privatização da VASP. O senhor era muito próximo ao Quércia? Eu era da minha região, eu era próximo. O Quércia fez um grande projeto que foi a privatização da VASP. O Quércia saiu na frente de todo mundo disso, porque ele privatizou a VASP. O que interessa? Para que interessa para o cidadão de São Paulo se o governo de São Paulo tem uma companhia aérea? Para fazer o quê? Se a maioria não usa companhia aérea. Para o trabalhador não interessa para dizer que o Estado de São Paulo tem uma companhia aérea, para fazer o quê? Não serve para nada. Então o Quércia privatizou. E o Covas deu sequência depois nos projetos de modernizar o Estado, privatizando as empresas de São Paulo. Bom, então teve a experiência desses projetos que o senhor já contou, de meio ambiente, experiência de líder e a experiência de presidente da CPI, é verdade, que investigou o que era uma febre na década de 90, que eram aqueles 0900, que a gente via na televisão como título de capitalização. Exato. E ficava doido para ganhar, e ganhava? Na verdade nós criamos aqui uma CPI e fomos à justiça contra esses títulos de capitalização que quando foi montada uma espécie de indústria do dinheiro fácil, para arrecadar fácil, Papatudo, eletronicamente. Quem não lembra do Papatudo, no 0900? Então, o dinheiro é retirado eletronicamente do seu bolso, não precisava nem assaltar, nem sair batendo carteira. As pessoas humildes, especialmente os humildes, iam lá depositar na Telecena, no Papatudo, no 0900, no Afan, porque aparece na televisão lá que meia dúzia ganhou e milhões não ganharam nada. Entendeu? Então, isso tem um certo charme. Tanto que hoje, o Papatudo, automaticamente, não conseguimos derrubar ainda até hoje nós sustentamos. Até hoje tem ação. Tem ação no Supremo, mas o 0900 já acabou e a Telecena está minguando, está cada dia menor. O argumento é jogo e não título de capitalização. Se o jogo é ilegal, então vamos legalizar o jogo de bicho, que é a maioria pobre que participa. Não o jogo para dono de televisão ficar ganhando dinheiro em cima do pobre, montando uma indústria de dinheiro fácil, como se montou aqui em São Paulo, aqui no Brasil. E isso que nós combatemos, criamos uma CPI, vários deputados colaboraram muito na CPI, inclusive o saudoso deputado Erasmo Dias muito colaborou na CPI, e foi uma CPI, me lembrou hoje o doutor Nogueira, em que todos aqueles convocados para depor na CPI compareceram e deram seus depoimentos. E foram convocados mesmo. Foram convocados e compareceram. Gente até de outros estados veio aí dar explicação. E eu chamei, na época, um matemático, o José Dutra Vieira Sobrinho, deve estar por aí o José Dutra Vieira Sobrinho, calculista e matemático, e chamamos o pessoal da Caixa Federal, das loterias federais, e demonstramos que a Caixa Federal paga muito mais prêmio do que paga a Telecena, do que pagava o Papatudo, do que pagava o 0900. As pessoas simplesmente porque perdiam o dinheiro. O jogo da Caixa Federal é um jogo honesto. É um jogo em que o governo federal arrecada, você sabe para onde paga está indo um prêmio dinheiro. interessante e aplica na parte social. Agora, mas não aplica bem na parte social. Isso é uma outra conversa que os deputados têm que fiscalizar e nós, como cidadãos, temos que fiscalizar. Se é bem aplicado ou não é bem aplicado. Mas a formatação do jogo federal é bem feita. Bom, a gente está terminando o nosso programa, a gente tem um pouquinho mais do que 3 minutos. Eu só queria fazer mais uma pergunta rápida. Quando o senhor tocou no assunto do parlamentarismo, se a gente tivesse o parlamentarismo hoje, a gente não estaria nessa crise política, porque o governo já teria sido desfeito e um primeiro-ministro, um novo primeiro-ministro, assumido. O senhor como empresário que emprega pessoas, que tem essa visão... que tem uma visão moderna mesmo, da administração pública, com todos esses exemplos que o senhor deu para a gente,
Onde é que o senhor acha que a gente vai parar? Como é que essa crise vai terminar? Porque hoje ninguém sabe. Eu acho que, em primeiro lugar, que nós não temos crise. Nós temos uma crise política. Não econômica, na Não opinião do senhor? econômica. A crise econômica existe, mas em função da política. Porque o que está se questionando é a caneta presidencial. Porque a caneta tem que mudar de dono. Mas isso é só em 2018, não é agora. Na próxima eleição. Porque eu convoco os jovens e vivo falando, dando palestra nesse seguinte sentido. Quando tem a campanha eleitoral, o sujeito nem vai votar. Ele vai para a praia, ele vai para Miami, vai não sei para onde, ele não quer nem assistir o horário eleitoral. 3, 4 meses depois, está na Avenida Paulista fazendo movimento para derrubar quem foi eleito. Ou defendendo a conversa ditadura. é essa? Que conversa é essa? Por exemplo, na minha cidade. O pessoal questiona o prefeito e tal. Gente, daqui a um ano tem eleição. Se inscreva num partido político, seja candidato a vereador ou ajude alguém. Mas eu não tenho como ajudar. Você tem como ajudar, sim. Você não tem dinheiro para dar? Você acha que um candidato merece o apoio seu, seria um bom vereador? Peça para o seu vizinho votar nele. Certamente você tem gente no seu bairro que não sabe nem quem votar direito. Então dá para fazer campanha. O que não dá é para querer mudar a regra do jogo no meio do jogo. Terminou o jogo, o gol do Corinthians foi de mão, o pênalti não existiu. Acabou. O jogo está jogado. Espera a próxima partida. Eu lambaria pescado, como nós falamos lá no interior. Espera a próxima partida, então. E o Espera senhor a não vai próxima. mais ser candidato? Pois é, eu tive um problema pessoal, que eu tive um filho sequestrado no ano 2000, que ficou 30 dias preso. Puxa. E que me causou um transtorno pessoal e depois eu não fui mais candidato. Só estou participando da vida pública, assim, ajudando os candidatos que eu acredito. E trabalho hoje num partido político, do PSC, na minha região, etc. E colaboro com os candidatos, ajudo os parlamentares a se eleger, aqueles que eu considero que são bons. Eu costumo dizer que eu vou a Brasília, semana que vem, inclusive, eu vou a Brasília, e vou lá, tem um grupo que fala mal do outro grupo, e outro grupo que fala mal do outro. Eu falei, tem alguns que são meus amigos que me falam a verdade, sabe, Vivi? Mas me falam a verdade. Então eu vou ouvir aqueles que me falam a verdade. Bom, de qualquer forma, que o senhor continue sempre representando o cidadão comum. O cidadão comum, é isso aí. Eu adorei essa frase. Valeu. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Um homem de pedra com muita doçura para dividir as experiências Obrigado. com a gente. Muito obrigada mesmo. É isso, Memórias do Poder Legislativo fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.